crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a aula 54. Eu sou a professora Thaís, vocês já me conhecem, né? E aí na tela os materiais que nós vamos usar na aula de hoje. Então, o caderno, as folhas, né, que vocês já usam para as aulas, lápis de escrever e borracha, material para colorir, então lápis de cor, giz de cera ou canetinha, material para contar. E também nós vamos usar a cola colorida. Ai, prof, mas eu não tenho aqui em casa cola colorida. Não tem problema, pode ser cola colorida ou tinta guache. Uma só, não precisa ser todas, tá? Mas se não tiver em casa, que eu sei que é um material que não é, né, do nosso uso comum, de todo dia, não tem problema, porque eu vou fazer aqui e vocês acompanham junto comigo. Então, se não puder fazer junto, é importante prestar bastante atenção, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. E aí, tudo preparado, tudo organizadinho? Vamos começar a nossa aula então, relembrando um pouquinho da nossa última aula. Foi uma aula bem legal, vocês fizeram lá no quadro numérico, construíram até o 70, lembram lá do 70? Olha lá como é que a gente faz o 70. E vocês fizeram lá o jogo da subtração, não é verdade? Que vocês foram diminuindo, fazendo as subtrações lá no jogo? E aí, gostaram? Foi bem legal, não é verdade? E hoje, então, para a nossa aula, o que será que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos começar a nossa aula resolvendo um problema. Ai, prof, mas tem tanto problema. É verdade, na nossa vida toda, e não é só de vocês crianças, nós adultos também resolvemos problema o tempo todo. Todo dia a gente tem um problema para resolver. Mas esse vai ser bem legal e bem divertido. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir resolver. Então, eu vou ler para vocês o problema, acompanhem aí na tela. Diz assim: vovô percebeu que sempre apareciam beija-flores no seu jardim. Então, ele plantou 3 tipos de flores, mas achou pouco e resolveu plantar o dobro. Quantos tipos de flores vovô plantou ao todo? E aí? É um problema, não é verdade? Então, vamos relembrar um pouquinho desse problema. Quem é que tinha lá um jardim? Era o vovô. E o que ele percebeu lá nesse jardim? Que tinham beija-flores, que são passarinhos, né? Que gostam lá de ficar nas florzinhas, né? Eles
eles comem lá o pólen, aquele melzinho, né? Que não é bem um melzinho, mas é o pólen mesmo das plantas, né? Disso que eles se alimentam. E quantas flores ele tinha lá no jardim? Quantos tipos de flores? 3 tipos. Mas ele achou muito pouco. Ele achou pouco. E daí o que ele resolveu fazer? Plantar o dobro. Então tá. Então vamos resolver isso. Olha lá, vamos pensar então com calma nesse problema. Então ele plantou 3 tipos de flores. Então tem ali uns exemplos das flores que ele plantou: margaridas, rosas e cosmos. Essas flores já tinha no jardim dele. Mas aí ele achou pouco esses 3 tipos de flores. Quando ele achou pouco, o que isso quer dizer? Será que o vovô queria mais flores ou menos flores? Se ele plantou 3 tipos e ele achou pouco, isso quer dizer que ele queria mais flores ou menos flores? Ele queria mais flores, porque as que ele tinha era pouco, então ele queria mais quantidade, não é verdade? Muito bem. Ele queria mais flores, então o que ele fez? Ele plantou o dobro. O dobro. E aí, a gente quer saber quantas flores, né, no total, quantos tipos de flores ele plantou. Mas se ele tinha 3 e plantou o dobro, como que eu sei quanto que é o dobro? Como que é isso? Dobro. O que será que quer dizer essa palavra? Vocês aí têm um palpite? O que será que isso quer dizer? Então, olha só. Vamos pensar nessa palavrinha? O que será que a palavrinha dobro lembra? Quando vocês escutam a Prof. Lê aqui falar dobro, o que lembra? Será que vocês já ouviram essa palavra? Lembra a palavra dobrar. Ah, prof, dobrar eu já conheço. Quem já ouviu essa palavrinha dobrar? Já ouviram? Essa é mais conhecida, não é verdade? Olha só, ela indica várias ações. Então, quando a gente fala em dobrar, a gente pode lembrar lá de dobrar roupa. Quando a mãe fala, não deixa essa roupa amassada, dobra. Ou eu tinha dobrado toda essa roupa, vocês desdobraram. Não é assim? Então, as roupas, quando a gente guarda lá no armário, lá no guarda-roupa, elas estão dobradas. Então, quando a gente fala em dobrar, a gente lembra também dessa ação de dobrar roupas. E o que mais? Dobrar papel. Não é verdade? A gente dobra bastante papel. Na escola, lá no CMEI, onde vocês já viram em várias aulas, a gente sempre aqui na nossa aula está dobrando a folha, não é verdade? Dobra para cá, dobra de novo, tem que ter 8 partes depois da dobra. A gente vive falando isso. Ali, aqui tá na tela, tem um exemplo de um barquinho, que é uma dobradura de papel. Então, quando a gente fala em dobradura, é a ação ali de dobrar o papel. E também tem uma placa de trânsito, um sinal ali, né? Que é uma curva. Ali, essa placa está indicando para virar à direita. Mas, comumente, muitas pessoas, em vez de usar a palavrinha virar, usam a palavrinha dobrar. Então, quando vai ouvir um endereço, vai falar o endereço, vai ali, dobra à esquerda, dobra à direita. Também é uma forma das pessoas usarem, né? Uma palavra que as pessoas usam para indicar essa direção, né? O virar, também algumas pessoas usam dobrar. Certo, professora, eu já sei, já entendi, já lembrei de várias coisas, várias situações que a gente usa a palavra dobrar. Mas, e na matemática? O que será que significa essa palavrinha? Será que a gente pode dobrar quantidades? Porque o vovô queria o dobro. Ele não queria dobrar o passarinho, ele não queria dobrar as flores. E aí? Era uma quantidade que ia aumentar. Então, olha só. Vamos ver se isso é possível? Então, agora nós vamos usar a folha e a cola colorida. Se vocês estiverem com o caderno assim na folha limpa, pode ser. Se não, pode destacar a folha do caderno. Quem tiver a cola colorida ou a tinta guache, pode destacar a folha. Se não, presta atenção que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Então, olha só, eu já peguei aqui o flip para fazer junto com vocês bem grandão. Então, o que nós vamos fazer? Então, vocês escolhem aí uma cor, eu vou pegar uma cor aqui. Então, nós vamos fazer um desenho. Então, aí na tela a gente fez um coração. Então, eu vou fazer aqui o coração também. Vou fazer bem grandão, vamos ver se vai dar certo. Certo. Fiz um coração. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar a folha, porque não é isso que a gente quer saber? Do dobro? Então, nós vamos dobrar a folha. Vou dobrar aqui. E agora, a hora que eu abrir a folha, o que será que vai acontecer? O
Quem me diz? Eu tinha feito um coração, um desenho, e eu dobrei a folha. E agora, o que vai acontecer na hora que eu abrir? Vamos ver? Puxa vida, eu tinha um coração, eu dobrei um desenho, eu dobrei a folha e olha o que aconteceu. Outro coração. Então, olha só, a gente tinha um desenho, nós dobramos e agora ficamos com 2. E se a gente dobrar a folha de novo, será que dá certo? Então, vamos lá. Vou dobrar de novo a folha. Opa, minha folha é muito grande aqui. E agora, dobrei a folha. Tinha 2 corações, 2 desenhos. Eu dobrei a folha. E agora, quando eu abrir, quantas vão ter, será? Vamos ver. Temos 4. 4 desenhos, olha só. Tinha primeiro um desenho. Nós dobramos a folha. Ficamos com 2. Aí tinha 2 desenhos. Nós dobramos a folha e agora quantos tem, ó? 1, 2, 3, 4. Ficou aqui no cantinho porque a minha folha é bem grandona, mas tem 4 desenhos, certo? Então, agora vocês vão registrar essa descoberta que nós fizemos. Então, coloquem aí no caderno de vocês. Se usou a folha do caderno, faz no cantinho ou vira a folha, tá bom? Dá um jeitinho aí. Coloca a data, pergunta aí para um adulto se não souber olhar no calendário que dia é hoje. Coloca número 1. E aí nós vamos registrar o que nós descobrimos, que dá para usar o dobro, dá para dobrar na matemática também? Dá, né? Nós acabamos de ver que dá certo dobrar quantidades. Então, olha só. Nós tínhamos, ó, o resuminho da nossa descoberta. Nós tínhamos um desenho, nós dobramos e ficamos com mais um. Então, foi o que a gente fez. Tinha um coração, quando a gente dobrou a folha, ficamos com mais um. Então, 1 mais 1 e ficamos com 2 corações, 2 desenhos. E depois, nós tínhamos os 2 desenhos, 2 corações, nós dobramos a folha e aí o que aconteceu? Aumentamos, ficamos com mais 2 desenhos. Então, nós tínhamos 2 e depois mais 2 e ficamos com quantos? 1, 2, 3, 4. Prof, então quer dizer que o dobro de 1, quando a gente dobrou 1, é 2? Isso mesmo, nós ficamos com 2. E depois, nós tínhamos 2. Então, quer dizer que o dobro de 2 é 4? Isso mesmo. Então, olha só. Vocês não precisam fazer todo esse desenho que está aí na tela. Vocês podem colocar só a nossa descoberta. Do dobro do 1, que é 1 mais 1, igual a 2. E o dobro de 2, que é 2 mais 2, igual a 4. Anotem aí e a gente já volta.
E aí, registraram aí no caderno a nossa descoberta do dobro na matemática? Então, vamos continuar? Então, a gente já viu o dobro de um desenho e já vimos o dobro de dois desenhos. E se a gente quisesse saber o dobro de três desenhos? Será que dá certo? Então, vamos fazer? Então, olha só. Aí na tela tem uma nuvenzinha, né? Vou fazer aqui também. São três nuvenzinhas, porque a gente quer saber o dobro de três desenhos. Então, vou fazer aqui também. Vamos lá. Então, uma, duas e três. Certo. Temos três desenhos. E o que a gente faz agora para saber o dobro? A gente vai dobrar a folha. Então, vamos lá. Então, vou dobrar a minha folha aqui. Certo. E agora, quando eu abrir? Quantos desenhos será que vai ter? Quem palpita aí? A gente tinha três nuvens, três desenhos. Dobramos essa quantidade. Dobrei a folha. Quantos vão ter? Palpitem aí, quantos vocês acham? Vamos ver? Tchan, tchararam. E aí, a quantidade de nuvem aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque nós dobramos essa quantidade. Quando a gente fala em dobrar quantidades na matemática, a quantidade está aumentando. Então, nós tínhamos três desenhos, nós dobramos e quantos ficaram? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, prof, aumentou bastante, né? Então, olha só. Ficaram com 6 nuvens, né? 6 desenhos. Vamos falar junto com a prof. Então, nós tínhamos 3 desenhos. Nós dobramos e o que aconteceu? Falem aí. Isso mesmo, ficamos com 6 desenhos. Então, vamos registrar essa descoberta também. Então, coloquem lá no caderno, número 2. E vamos recapitular. Então, nós tínhamos 3 nuvens, 3 desenhos, dobramos e ficamos com mais 3, porque essas 3 aqui não tinha antes. Nós aumentamos ela, então, ficamos com mais 3. Então, 3 mais 3, né? O dobro de 3 é igual a 6. Então, eu vou dar um tempinho para vocês registrarem. Se não der tempo ou não quiser desenhar, não tem problema. Faz só esse registro da nossa descoberta do dobro de 3. 3 mais 3 igual a 6, certo? Um tempinho para vocês.
Registraram o dobro de 3? Muito bem. E agora, mais uma atividade para vocês. Coloquem aí no caderno número 3. E agora eu vou deixar por conta de vocês. Olha lá. E se tivéssemos 4 desenhos na folha e dobrássemos, quantos teríamos ao todo? Desenhe. Então, ali, mesmo que vocês estejam fazendo com a tinta ou com a cola, quem tem, vocês vão desenhar. Então, desenhe aí no caderno os 4. Eu fiz ali 4 círculos, né? Mas vocês podem fazer outro desenho se vocês quiserem, não tem problema. O importante é ter 4, a quantidade 4. Então, temos ali 4 círculos. Se a gente dobrar essa folha aqui, quantos vão ter? Vocês vão desenhar essa quantidade, certo? Eu já volto. E aí, desenharam? Fizeram aí para descobrir o dobro de 4 desenhos? Quantos são no total? Então, olha só, eu vou fazer aqui com a cola colorida. Eu falei para vocês desenharem, era para ter desenhado. Mas eu vou fazer aqui com a cola para a gente fazer essa experiência, tá bom? E vou usar a cor verde diferente aqui para vocês enxergarem melhor, porque senão o amarelo não ia dar para ver, tá bom? Então, tinham 4 círculos. Então, vamos lá. Meu círculo talvez não fique tão redondinho aqui. Vamos tentar. 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 círculos, essa quantidade. Nós vamos dobrar a folha agora. Vamos lá, junto comigo. Quantos será que vão ficar no total? E aí? Ah, tô ouvindo um monte de criança falando a resposta certa. Vamos abrir para conferir? Então, olha só. Tchan, tchararam. Quanto é o dobro de 4? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Vocês acertaram que o dobro de 4 desenhos são 8? Então, olha só. Aí a gente tem na tela também o desenho como ficaria se a gente tivesse dobrado a folha. E a resposta, então, que teríamos 8 desenhos. Se você não acertou, colocou um outro resultado, se confundiu, arruma, tá bom? Para não ficar errado. E vamos continuar. E o dobro de 5? Porque nós já vimos o dobro de 1, lembra lá do coração? Tinha 1. Dobrou, ficou com 2. Aí nós vimos o dobro de 2. Tinham 2 corações, nós dobramos e ficamos com 4. E depois, tinham 3 nuvens, nós dobramos e ficamos com 6. E agora nós fizemos os círculos. 4, ficamos com 5, com 8. A prof se confundiu. Tinham 4 desenhos, ficamos com 8. E o dobro de 5? Quem será que sabe qual é o dobro de 5? Então, coloquem lá no caderno número 4 e represente o dobro de 5. Pode fazer com palito, pode fazer com tampinha, pode fazer com a cola colorida ou a tinta quem tem aí, pode fazer com desenho. Eu vou deixar ali a referência para vocês. Tem aí na tela 5 risquinhos, né? Vamos dizer assim. Então, tem 5. Olha lá. E se fosse o dobro de 5? Com vocês aí, eu já volto. E aí, conseguiram descobrir e representar o dobro de 5? Então, olha só. Ali na tela a gente tem o desenho, mas eu peguei 5 tampinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O dobro, a gente já viu que é a mesma quantidade
no outro lado da folha. Não é isso que a gente fez? Quando a gente dobra a folha, fica igual o que tinha num lado, fica do outro. Então, a gente fez o dobro de 1, ficamos com 1 e 1. Fizemos o dobro de 2, ficamos com 2 e 2. O dobro de 3, com 3 e 3. O dobro de 4, com 4 e 4. E o dobro de 5, nós vamos ficar com 5 e 5 também. Então, vou colocar mais 5 tampinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora? É como se eu tivesse dobrado essa quantidade, não é verdade? Então, nós temos 5 do outro lado lá também, olha lá na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós acrescentamos, ó, mais 5. E quanto ficou no total? Vamos contar? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prof, então o dobro de 5 é 10? Isso mesmo, o dobro de 5 é 10. Quem chegou nessa resposta? Muito bem. E se não chegou, arruma, porque às vezes a gente se confunde e não tem problema, certo? Muito bem. Então, a gente já sabe que dobro é a mesma quantidade duas vezes. A mesma quantidade duas vezes? Isso mesmo. Ó, eu tenho 5 aqui e 5 aqui. Eu tenho duas vezes o 5. 5 e 5. E do 4, lembram lá dos círculos? Também aconteceu assim, ó. A gente tinha 1, 2, 3, 4, não é verdade? Ó, tinha 4 círculos. E daí o que aconteceu depois que dobrou a folha? Ficamos com mais 4. Então, eu vou colocar mais 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 e 4. É duas vezes a mesma quantidade. Isso é o dobro. Por isso que ficou lá 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4 e 5 mais 5. Prof, assim ficou bem mais fácil. E ficou, não é verdade? Porque a matemática é fácil. É só a gente ir fazendo junto e brincando, não é verdade? Então, olha só. Agora é que a gente já sabe o que é o dobro na matemática, temos que descobrir. Quem lembra do problema lá do começo da aula? Quantos tipos de flores, afinal de contas, o vovô plantou para os beija-flores? E aí? Vamos fazer essa então? Resolver esse problema? Então, vocês coloquem lá, número 5, aí no caderno. E vamos resolver o problema do começo da aula. Vovô percebeu que sempre apareciam beija-flores em seu jardim. Então, ele plantou 3 tipos de flores, mas achou pouco e resolveu plantar o dobro. Quantos tipos de flores vovô plantou ao todo? Agora a gente já sabe o que é dobro, então agora já dá para a gente resolver esse problema, não é mesmo? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e resolverem, e eu já volto para a gente fazer junto.
E aí, conseguiram descobrir quantos tipos de flores, então, o vovô plantou lá no jardim dele? Então, olha só. A gente já sabia que ele tinha plantado esses 3 tipos: margarida, cosmos e rosa, certo? Então, tinha 3 tipos. Eu vou pegar aqui, ó. Uma tampinha, 2, 3. 3 tipos de flores. Mas ele queria o dobro. Então, se eu dobrar essa quantidade de flores, de tipos de flores, e aí? Quantas eu vou ter que acrescentar aqui? Quantos outros tipos ele vai plantar? Mais 3 tipos. Então, mais um tipo, mais outro tipo e mais outro tipo. Olha lá. Ele vai acrescentar mais 3 tipos, porque o dobro é a mesma quantidade 2 vezes. Então, se eu tinha 3 tipos, eu vou ter mais 3 tipos, o dobro dessa quantidade. E aí, eu preciso contar todos esses tipos de flores, não é mesmo? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3, porque é o dobro de 3. Então, chegamos à resposta 6. Ele plantou, então, 6 tipos de flores. Vocês conseguiram chegar nessa resposta? Fizeram aí com desenho, ou com palito, ou com risquinho, da forma que vocês conseguiram? Muito bem. Se não conseguiram, podem brincar mais aí com a cola e a tinta de dobro, né, das quantidades, e arruma aí no caderno também, para não ficar errado, certo? E agora, chegou o momento do nosso quiz, que são aquelas perguntinhas que não precisa escrever no caderno, nem marcar, mas precisa prestar bastante atenção para responder. Então, vamos lá. Primeira perguntinha do nosso quiz. Luana e Bianca foram fazer compras. Luana voltou com 2 sacolas e Bianca com o dobro de Luana. Com quantas sacolas Bianca voltou? Então, olha só. A Luana voltou com 2 sacolas e a Bianca com o dobro do que a Luana tinha saído. Quantas sacolas, então, a Bianca voltou? É o dobro de 2 sacolas. E aí, quanto será que é? Alternativa A, 2 sacolas, 3 sacolas ou C, 4 sacolas? Então, se é o dobro dessa quantidade, ela voltou com 2 e a amiga com o dobro. O dobro é a mesma quantidade 2 vezes. Então, nós vamos ter que acrescentar mais 2. Olha lá. E qual que é a resposta, então? Letra C, 4 sacolas. Conseguiram pensar nessa? Perguntinha 2. Fábio tem 10 bolinhas. É o dobro da quantidade de bolinhas que seu irmão José possui. Quantas bolinhas tem José? E agora? Então, a gente já sabe que Fábio tem o dobro de bolinhas de José. Se é o dobro, vamos pensar lá. Vamos pegar aqui 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se é o dobro, então José tem só uma parte dessa, porque o dobro é a mesma quantidade 2 vezes. Como é que a gente vai fazer, então? Então, José vai ter só 5. Olha lá. 5 bolinhas. Por quê? Uma vez o 5, outra vez o 5. 2 vezes essa quantidade é o dobro. Então, quando eu só tenho uma vez, é a quantidade que ele tinha. Certo? Então, resposta letra C. Próxima pergunta do nosso quiz. A cachorrinha Frida adora passear. Ontem, ela e sua dona deram uma volta na quadra. E hoje andaram o dobro. Quantas voltas na quadra Frida andou hoje? E aí? Frida é a cachorrinha de uma amiga lá da professora Manu, sabia? Que te posou para essa foto aí para nossa aula. Então, vamos pensar. Ela deu uma volta na quadra um dia e no outro dia deu o dobro. O dobro é 2 vezes a mesma quantidade. Então, ela deu uma volta mais uma volta. E aí? Resposta certa. 2, 3 ou 4 voltas? Uma volta, 2 vezes a mesma quantidade, uma mais uma, 2 voltas. Resposta certa na letra A. Muito bem. Perguntinha 4 do nosso quiz. Para fazer um suco de laranja, titia usa 4 laranjas. Hoje resolveu fazer o dobro de suco. Quantas laranjas ela deve usar? Então, ali tem 4 laranjas. Ela vai fazer o dobro. Então, ela vai usar o dobro de 4 laranjas. Será que ela vai usar só 2 laranjas, 4 laranjas ou 8 laranjas? O dobro é 2 vezes a mesma quantidade. Então, eu tenho que ter 4 mais
4. Olha lá. Quantas laranjas são, então? 8 laranjas. Muito bem. E nossa última perguntinha do quiz. Na primeira caixa, tem 2 tijolos. Na segunda caixa, o dobro da primeira. E na terceira caixa, tem o dobro da segunda. Quantos tijolos tem na terceira caixa? Puxa vida, essa é um pouquinho mais difícil. Vamos pensar junto. Na primeira tem 2. Na segunda tem o dobro da primeira. Então, eu tenho que ter 2 mais 2. Olha lá. Então, na segunda eu tenho 4 tijolos. E na terceira, eu tenho o dobro da segunda. Então, eu tenho que ter 4 mais 4. Olha lá. 4 mais 4. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Muito bem. E por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Foi uma delícia fazer essa atividade, essa aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima!